A participação ou não de crianças e adolescentes em eventos carnavalescos geralmente gera dúvida. Pode ou não pode? Tem portaria assinada pelo Juizado da Infância e Juventude Infracional do Tribunal de Justiça do Amazonas que reforça a orientação sobre essa questão. Para falar sobre detalhes dessa portaria, eu vou conversar agora com o juiz Eliezer Fernandes Júnior, titular da Vara da Infância e Juventude Infracional do Tribunal de Justiça do Amazonas. É um prazer recebê-lo aqui, Excelência. É um prazer também essa oportunidade que vocês estão me dando aqui de fazer esse comunicado e tirar essas dúvidas em relação ao Carnaval, a nossa Portaria 03/2023, que trata justamente sobre os procedimentos adotados em bailes e festas carnavalescas. É interessante a gente começar lembrando, doutor, 12 anos para baixo não pode frequentar festa que foi pensada e preparada para adulto, correto? Correto. É o que acontece. Nós tivemos vários problemas no decorrer de 5 anos, antes da pandemia também, de participação em eventos de crianças, né? Por exemplo, crianças elas podem participar, sim, em escolas de samba, porque tem aquelas aulas tradicionais. Então, as crianças que participam, elas participam através de alvará. A agremiação carnavalesca, assim como os pais, eles chegam ao juizado lá conosco e pedem um alvará para a identificação dessa criança e nós vamos colocar um crachá. Essas crianças elas são permitidas somente no desfile. Elas não podem permanecer depois do desfile no local, como, por exemplo, no sambódromo ou outra área que esteja acontecendo um evento grande. E mesmo com essa autorização, que é expedida pela vara que o senhor mencionou há pouco, pelo juiz, nesse caso, é preciso que esse crachá seja logo de identificação na entrada do evento, porque já tem uma fiscalização logo na entrada, já tem uma ação que ocorre ali. Sim, nós estamos trabalhando em conjunto, ou seja, existe um colegiado, que é o colegiado da Secretaria de Segurança Pública, onde nós assumimos também a responsabilidade acerca dos atos infracionais, como também as fiscalizações acerca de crianças, a participação de crianças e adolescentes em bailes. E festas também, carnavalescas, em eventos, na verdade. Então, isso é feito no Sambódromo, né, em loco. Então, nós tivemos uma equipe nossa, e vamos ter também agora nas bandas, na semana que vem, né, que começa domingo e vai até a semana que vem, que é o carnaval, na verdade. E nós vamos ter também fiscalização, tanto do juizado, conselho tutelar, e nós temos bombeiros. Então, é um grande número de órgãos que nós estamos trabalhando em conjunto. E esse conjunto tem superado as expectativas nossas, porque nós temos controle desde desabamento, nós temos controle de incêndio em fantasias e tudo mais. Então, essas precauções são revistas em uma hora no Sambódromo, o que está acontecendo. Nós temos uma reunião e logo em seguida que passa uma escola de samba, um evento, nós temos outra reunião sobre o que aconteceu. Porque tem participação de crianças, tem participação de pessoas que são deficientes físicas e várias outras situações que acontecem, inclusive até com venda de churrascos próximo a alegorias, né, para evitar incêndio. Isso aí foi verificado também, e foi verificada a segurança em relação à triagem. Quando uma família entra no sambódromo, é verificado se a documentação do adolescente, e no caso de ter criança, que é de 0 a 12 anos, ficou impedido de entrar nessas festas de madrugada, porque criança, na verdade, tem que ter os bailes Infantil, né? direcionados a elas, né? E isso não tem acontecido aqui em Manaus. Então, existe uma forçação muito grande, até por parte dos pais, que querem levar crianças até recém-nascidas para o sambódromo. Nesse caso, nós tivemos alguns casos aqui que nós tivemos que tirá-los, né? Uns que já tinham adentrado o sambódromo e foram pedidos a retirada. Porque o que acontece? Nós temos a situação. Por que foi proibido isso? Né? Na verdade, não é assim. Além de ser proibitivo em relação ao ECA e às leis brasileiras, que criança tem que ter no horário dela os bailes infantis, os eventos infanto-juvenis próprios para elas. Mas o que acontece? Então, foi verificado
que quando eu libero uma criança, ou eu libero alguém, porque os pais chegam logo assim, eu tenho filho, eu posso levar para o camarote. Meu filho pode ir para o camarote. Sim, ele está pensando no filho dele, mas o filho dele é criança. E quando eu libero um do camarote, eu vou também liberar um que está lá fora. E nós temos hoje um índice muito alto de estupro de crianças, de adolescentes também. Né? Então, isso é para evitar, é para coibir isso aí. Nós temos também o trabalho infantil. Quando eu libero alguém, eu estou liberando o picolezeiro, estou liberando alguém que vai ser explorado ali num trabalho infantil na madrugada. Então, nós não podemos mais deixar acontecer isso. Então, essa portaria, assim como as reuniões que foram feitas para a decisão final sobre essa portaria, foram justamente verificando os casos que têm acontecido no Amazonas. Inclusive, nós tivemos aqui a Câmara dos Deputados, né, por tantas denúncias que nós temos de um índice alto em relação ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, está acontecendo que o Brasil está se virando muito para o Amazonas em relação a isso. E é um jeito de coibir isso aí. Então, é a hora dos pais serem responsáveis pelos filhos e entenderem também que isso é uma proteção para os filhos deles, né, para os filhos deles. Então, é essa necessidade, é essa argumentação que a gente leva para justificar o porquê, além de ser a idade, além de ser a vulnerabilidade, porque quando eu tenho uma criança no sambódromo, ou até numa torcida de futebol, como nós vamos ter um jogo amanhã, e que foi proibido em consenso, né, com todos os órgãos e por mim, que era a ideia minha, crianças que não devem adentrar abaixo de 5 anos para jogos de futebol ou qualquer tipo de evento esportivo para maiores. Aí as pessoas dizem, mas o futebol é um esporte, sim, mas nós temos brigas de torcidas. Quando nós temos as brigas de torcidas, as maiores vítimas são as crianças. São os que são jogados na arquibancada, são os que caem da arquibancada, são os que morrem, são as crianças. E sempre abaixo de 5 anos. Verificando também que tem essa situação do sol, né? Que criança não tem que estar exposta ao sol, o sol depois do meio-dia. Então, os bailes infantis, eles são vistos que eles não podem mais começar no período da tarde, 2 horas da tarde no sol. Então, tem que ter, se tiver no sol, não vai ter o baile para criança. Os adultos podem ter, para os adolescentes, sim, mas para criança mesmo, não. É uma tortura isso. Né? Então, é verificado que, geralmente, os bailes são pela manhã até 12 horas, aí, após as 16 até 21 horas. É o baile que é quando acontecem eventos que são expostos ao sol. Né? E se não tiver exposto ao sol, pode ser até 21 horas qualquer tipo de baile. Então, é isso que acontece. Então, é verificado também essa situação. E só para a gente também deixar claro, Excelência, que de 12 anos para cima até pode ir, mas acompanhado, né? Pai ou responsável. E uma coisa interessante que o senhor mencionou é sobre esses dados, né? Não se pode abrir exceção para um e para outro, porque você acaba ali depois chancelando a autorização de um juizado. E isso é muito sério, isso tem uma conotação muito severa a respeito disso. Agora, em casos, assim, vamos descentralizar do sambódromo, né? Que é um ambiente onde consegue-se ter mais um controle. Tem muitas bandas que devem ocorrer agora no período da Semana Gorda de Carnaval, como se chama, em ruas, em descentralizado, nos bairros tradicionais, óbvio que vai ter fiscalização. Mas uma vez ou outra, pais que não estão atentos ou fingem não estar atentos, conseguem adentrar um ambiente desse com crianças abaixo de 12 anos. Em tipo de situação como essa, qual é o procedimento? O procedimento, nós não temos um procedimento ainda tão adequado aqui no estado do Amazonas implantado, porque nós trabalhamos com o apoio da Polícia Militar, com a Polícia Civil e com tudo isso. Mas o Conselho Tutelar, o que é feito? Quando você é encontrado, existe a fiscalização. Quando é encontrado crianças, eles são pedidos para tirar do local do evento. Né? E vão pegar o nome do pai, da mãe, etc., quem está acompanhando, e vai ser verificado isso sim. Tá? Não é uma coisa assim que fica esquecida, não. Nós vamos ver sim o que aconteceu. E isso até, às vezes, dependendo da situação de abandono, que acontece muito,
que tem certos pais que vão para a festa e abandonam os filhos, como aconteceu na feira agropecuária, né? Que eu proibi crianças depois das 10 horas da noite que estivessem na feira, eles poderiam participar da feira nos locais que são colocados para crianças. Mas iam ter alguns shows com conotação sexual, ou seja, funk, coisas assim, ou até coisas que criança não tem que participar. E justamente para proteger isso, nós deixamos, olha, as áreas que vão poder ficar até meia-noite crianças acompanhadas dos pais, nas outras áreas normais, como alimentação, praça de alimentação, como na parte dos brinquedos, tudo mais. O que aconteceu? Que nós tivemos a surpresa do acontecimento. Os pais adentraram as festas, a festa, o show, sei lá, e deixaram as crianças lá fora. Deixaram a criança Mais grave literalmente lá ainda. fora, sozinha. Isso foram 6 ou 7 pais. Sentada no chão, encostada numa cadeirinha, lá fora, sozinha, e foram para a festa. Isso acontecia também no sambódromo. É um dos motivos de não deixar mais crianças. O que acontecia no sambódromo antes das proibições? As pessoas levavam os filhos para o sambódromo e deixavam no pula-pula. Terminava os desfiles das escolas de samba e eles não iam buscar mais os filhos. Aí no outro dia, meio-dia, 2 horas da tarde, iam atrás dos filhos, que tinham esquecido. Então, é uma falta de responsabilidade, uma falta de comprometimento muito grande, né? Então, isso tem que ter uma conscientização também. Nós estamos tendo uma conscientização maciça através de campanhas. O Tribunal de Justiça, através da COIJ, da desembargadora Joana, tem publicado também várias informações nos sites, assim também como a Amazon, a Associação dos Magistrados, o Tribunal de Justiça e demais órgãos, todos têm publicado isso, a Sejusc, para orientação nesse sentido. Porque quando chegam lá no sambódromo, eles dizem assim, eu não fui avisado, eu não tinha conhecimento que eu não poderia trazer meu bebê para cá. Porque foram várias mães amamentando para lá, com carrinho de neném, 10 horas da noite, num lugar que podemos dizer que é insalubre. Porque além de ter sereno, ter tudo isso, eles são expostos também a altos decibéis, né, de som. Então, tudo isso foi considerado uma irresponsabilidade, né? É considerado uma irresponsabilidade por parte dos pais. Então, isso tem acontecido muito aqui em Manaus. Então, essa portaria é justamente para coibir, para ver se a gente consegue, pelo menos, conscientizar os pais que criança tem que ir para o baile infantil, criança tem que brincar com criança e não tem que ir para a festa. Nós temos um grande número de pessoas também podemos dizer, da classe A, né, como falam aqui, classe A, que não são conscientes também. Nós temos shows durante o ano todo, né? Então, temos shows, tivemos do Guns N' Roses, tivemos a Fábrica de Eventos, é uma empresa que é muito séria, todas elas são, né? A do Bernard também, a Pump, tudo sério. Então, eles fazem todos os procedimentos de bombeiro, liberação e tudo mais, mas os pais insistem, entram até na justiça contra mim, para que levem os filhos para o show 3 horas da madrugada, para ver Guns N' Roses, uma criança de 7 anos. Então, acham que porque tem poder aquisitivo, podem fazer isso. Não. Uma criança é criança dentro do sambódromo, fora do sambódromo, na escola, onde ela estiver, ela vai ser criança, pela idade. Então, vamos respeitar os direitos e vamos fazer os nossos deveres acerca da proteção de crianças e adolescentes. Esses exemplos que o senhor está dando, excelente, até conotam com um tom parece até que é brincadeira, mas não é. Esse exemplo que o senhor deu de deixar as crianças numa cadeirinha do lado de fora, num evento como esse, ou de querer que uma criança de 7 anos permaneça num show às 3 horas da manhã, pode parecer que é irreal, mas é um fato, vocês estão registrando isso. E isso não cabe ao Estado, isso não cabe ao Estado pensar nesse cuidado. É responsabilidade de pai e de mãe. Então, o que eu falo sempre? Eu tenho solicitado muito das escolas de samba, também das agremiações folclóricas, que são os boi bumbá, né? Que tem o caprichoso garantido, nós temos
que eu não sei mais como é que se chama, não pode chamar Bar do Boi, outro é o Curral do Boi, é uma coisa assim, não pode confundir, que um é de uma Os agremiação, eventos outro é de outra. bovinos, né? Os movimentos bovinos. Então, Boi Manaus e tudo mais. Então, o que é verificado? É justamente que nós temos participação também de crianças, a mesma situação. E muita gente, e muitas crianças, eles também participam dançando. Então, nós temos esse lado da proteção. Nós fomos para Parintins também em relação a isso. Então, nós fizemos também proteção de crianças, fizemos fiscalizações e também a conscientização disso, que é necessário. Porque eles acham que porque é boi é uma coisa que não... Mas vendem bebidas no local. Vendem bebidas, assim como vocês... Todo mundo tem conhecimento do tráfico de drogas, todo mundo tem conhecimento de tantas coisas, de prostituição infantil e infanto-juvenil que acontece nesses eventos. Então, é um jeito, é uma maneira, e é o certo de fazer, de colocar a criança nos lugares devidos. Eu solicitei, eu tenho requerido as agremiações folclóricas, assim como também as carnavalescas, que façam eventos direcionados ao público infanto-juvenil, porque nós não temos mais festas, bailes de carnaval para criança. Dificilmente nós temos algum aqui em Manaus. São todos voltados ao público adulto. E os pais, eles cobram muito isso, mas cobram no sentido de levarem os filhos, de exporem os filhos, essa situação de vulnerabilidade. Eliezer Fernandes Júnior, juiz titular da Vara da Infância e Juventude Infracional, eu quero lhe agradecer. Obrigado por ter participado de forma virtual conosco aqui no Real Time 1, trazendo essas informações que são pertinentes. A gente precisa estar lembrando o público, lembrando pais e responsáveis de suas responsabilidades e que, obviamente, haverá uma rede de proteção envolvida nesses próximos dias e estarão todas organizadas em eventos como esse. Obrigado mesmo. Muito obrigado também pelo convite e essa oportunidade aqui de expor todo o nosso trabalho que tem sido feito acerca da proteção de crianças e adolescentes na cidade de Manaus. É isso. Eu vou pedir só para o senhor permanecer na tela um instante enquanto eu me despeço de você, internauta. Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.